Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Eu espero que todos vocês aí estejam muito bem. Eu estou muito bem e muito feliz. E antes de iniciar o nosso vídeo, eu quero agradecer, mas muito mesmo, por todos vocês que estão aqui no nosso canal e que vocês estão compartilhando. O desempenho do último vídeo foi maravilhoso. Muito obrigado por vocês terem assistido. Obrigado por vocês terem se inscrito. Sejam bem-vindos aos novos membros do nosso canal. E muito obrigado a todos vocês que me acompanham desde o início. Eu fico muito feliz, é uma honra para mim ter vocês aqui, uma honra para mim ler o comentário fofo de vocês, comentários inteligentíssimos, comentários que me faz pensar mais sobre a situação que a gente tem vivido nos relacionamentos, né? Digamos, no relacionamentos homem e mulher e no relacionamento de uma vida no todo, que isso engloba inclusive a sociedade de um modo geral, inclusive a economia, né, do nosso país. E eu separei alguns comentários aqui que falam exatamente. Vamos continuar falando sobre o homem ser provedor, né? Que teve um seguidor que ele falou assim: você fala tanto que o homem ele tem que ser o provedor, e eu continuo afirmando sim que o homem ele tem que ser o provedor, porque quando eu falo com vocês aqui, eu não falo aleatoriamente, eu falo do início da criação, porque eu sou digamos que cristã, digamos não, eu sou uma cristã, eu acredito na palavra de Deus, eu acredito nas escrituras sagradas, então eu tenho a base da minha vida nas escrituras sagradas, na palavra que Deus nos deixou para que nos orientasse para a vida. E eu sei que as coisas elas só acontecem da melhor forma possível quando nós estamos disponíveis a aceitar isso como, digamos, como exemplo na nossa vida, como regra de vida, enfim, é dessa forma que eu acredito que as coisas dão certo. Mas como eu sei também, eu não sou assim uma pessoa que não tem, que sou ignorante. Eu entendo que hoje em dia, para um homem ser provedor, é praticamente impossível. E teve aqui um comentário que é impossível entre aspas, é impossível, eu vou explicar o porquê que é impossível. Eu vou deixar bem claro que essa é a minha opinião, porém é uma opinião muito, muito bem analisada pelo aquilo que eu vejo ao nosso redor, e basta que vocês também olhem ao redor de vocês, que vocês acreditam que vão chegar no mesmo entendimento que eu, vão chegar no mesmo denominador comum que eu falo. Como que um homem hoje em dia ele consegue ser o provedor único de uma casa, numa sociedade onde as mulheres foram contaminadas pelo feminismo, elas adquiriram essa força aí do empoderamento, onde elas tudo podem, elas tudo querem, onde as mídias sociais ditam padrões de beleza, aonde é pago absurdo para você se manter num padrão, aonde a sociedade determina que você é o padrão aceito, é o padrão de beleza, é o padrão que tem que ser seguido. Então, assim, o feminismo, ele tá assim, anexado a esse tipo de padrão, entendeu? Isso são falas que as feministas, elas colocam vir à tona, e isso se transforma em digamos assim, como se o rebanho tivesse que andar junto com elas e simplesmente falar assim, Senhor, e lutar por aquilo que elas estão determinando. Vocês me entendem? Por exemplo, cada vez que passa, a moda, o modismo, a modinha, né? Ela vai aumentando. Cada vez ela vai aumentando mais. Então, assim, hoje, eu vou até ler aqui um comentário de um seguidor que ele me enviou aqui, e ele foi muito, digamos, o que ele falou aqui foi algo assim que me deu um norte, que eu já sabia, mas quando a pessoa chega a falar com você, aí você dá aquele choque assim. Então, quem me falou isso foi o @MarceloMarque 6.924.
Muito obrigada, Marcelo Marque, pelo seu comentário, que foi muito interessante o seu comentário e deu para mim dar uma abertura na mente para falar sobre esse assunto, sobre a provisão que o homem tem que ter nos dias atuais, que as mulheres tanto cobram, né? Esse homem provedor, mas que realmente é impossível. E por que que isso é impossível? Então vamos lá. Antes de eu falar o porquê que é impossível, já se inscreva no canal. Se você não é inscrito, compartilhe com mais uma pessoa, porque esse vídeo vai ser muito importante para vocês entenderem como que está funcionando a cabeça do homem e como que funciona a cabeça da mulher quando ela exige que o homem seja provedor. E o porquê que hoje em dia é tão difícil você encontrar um homem provedor. Por que que não existe mais homem provedor? Vocês já pararam para pensar nisso? Então vamos lá. O Marcelo, ele escreveu o seguinte: avisa para elas que no Brasil 80% das pessoas ganham até R$ 2.300 e 10%, olha só, 10% até R$ 3.500. Menos de 5% da população brasileira ganha mais de R$ 15.000. Não tem como ter provedor para todas. Eis a questão, e uma grande verdade que o Marcelo ele falou aqui nesse comentário, uma verdade absoluta. Então venhamos que realmente hoje em dia a maioria dos homens, a maioria da população brasileira é realmente isso daí que acontece. Um homem que ganha bem, digamos hoje, 80% aí de um homem que ganha muito bem, ele está tirando em torno aí de um salário de R$ 3.500. Agora, como que um homem que ganha R$ 3.500, se ele, por exemplo, que a grande parte da população também vive de aluguel, paga aluguel, né? Como que a pessoa vai pagar aí um aluguel que está em torno aí de R$ 1.000? Faz as contas, pelo amor de Deus. Mulheres, se vocês estão assistindo esse vídeo, eu quero que vocês parem para pensar e larguem de ser tão assim ignorantes. A ignorância que eu falo é da burrice mesmo. Como que um homem que ganha R$ 3.500, ele tem condições de pagar R$ 1.000, digamos, num aluguel, ele vai pagar aí nada, água e energia, internet, mais uns R$ 300, vem o gás, mais uns R$ 120, que tá nessa faixa aí, eu acredito, uma botija de gás, porque você precisa comer, e aí depois vem a saúde, que você sempre tem que precisar, você sempre precisa de ter alguma coisa relacionada à saúde, que é uma medicação, não tem como você sair fora disso. E aí sobra o que para você fazer uma compra do mês? Vamos falar logo assim, sobra quanto? Sobra R$ 1.000, R$ 1.200 para você colocar ali o provimento dentro de casa? E o que as poderosas, as bonitas, as lindas querem? Elas querem uma vida de luxo. Uma vida onde o homem ele tem que ter dinheiro para dar para elas fazer o cabelo, colocar as unhas de gel. Um salão hoje em dia, se você vai uma vez por mês no salão para você fazer aí um cabelo, você vai deixar lá mais ou menos de 150 a 300 reais, dependendo do que você for fazer e qual região que você mora do nosso país. Você vai colocar uma unha de gel hoje em dia, você vai pagar aí em torno de 200 reais, tô colocando aí numa média. Unha de gel, coisa que não tem necessidade, porque a gente tem unha. Nós nascemos com unha, então não tem necessidade de colocar aquele plástico por cima, que além de tudo é bem vulgar, na minha opinião. É uma coisa vulgar e uma coisa fútil. Mas as feministas e as mídias sociais, elas exigem que para ser homem você tem que ser provedor e você tem que dar esses luxos. E isso sem contar as roupas de marca, né? Que você tem que andar com uma bolsa da Louis Vuitton com uma letra desse tamanho, fazendo a propaganda gratuita, mas você tem que mostrar para as amigas que você está usando uma bolsa de marca. E aí então você vai e tem que colocar aquele negócio que elas colocam, aquele tal de cílios postiço, né? Que eu falo que é vassoura de piaçava, eu falo isso debochando. Mas enfim, uma coisa que não é da gente, uma coisa que não é natural e que fica vulgar. Depois vai e coloca um carvão aqui na sobrancelha, que custa em média aí R$ 80. Esse negócio que eles colocam aqui, os cílios, custa mais ou menos R$ 300 também para você colocar isso. E depois tem a manutenção disso daí. Entendeu? Você vai lá, coloca uma vez, depois você tem que dar a manutenção disso daí.
E para o homem ser provedor, tem que dar esses luxos, porque senão eles vão ficar sem sexo, eles vão ficar sem a comida pronta na hora certa, porque elas não são empregadas, elas não são obrigadas, e o mínimo que elas querem ter é isso aí. E sem contar aquele passeio, aquele jantar que elas também exigem. Então, como que um homem que ganha R$ 3.500 mensais, ele pode dar essas futilidades para uma mulher, fazendo com que elas não sejam elas próprias? Porque tudo isso que você vai colocando, que você vai aderindo no seu rosto, no seu corpo, isso daí eu tô falando uma mulher basiquinha, tá? Porque se você abrir um pouquinho as suas pernas, você vai ter que pagar um silicone, você vai ter que pagar outros procedimentos que são muito mais caros que isso, que aí sai da casa dos 3 mil e vai para casa dos 10, 15, 20 mil reais. E elas se tornam as mulheres rixosas, porque elas começam a reclamar, porque a fulana lá tem isso e elas não têm. Só que elas não sabem como que a fulana lá consegue isso. E aí é que vem toda essa promiscuidade na área feminina. Então, quer dizer, o marido que ganha R$ 3.500, ele não consegue dar isso para sua esposa. Porque se ela quiser ter uma vida bem modesta mesmo, e sendo natural, sendo ela própria, entendeu? Tendo cuidado sim com ela, mas um cuidado básico, o cuidado natural da pessoa, o homem talvez consiga ali ser o provedor, mas elas não estão satisfeitas com isso, elas querem mais, porque elas querem ficar igual aquelas lá, que ficam fazendo as suas fotos, os seus posts maravilhosos e colocando no Instagram, sendo as deusas gregas. Sem contar que também tem academia, que é um custo, porque elas têm que estar em forma, por causa da minha saúde, sendo que uma caminhada no parque vai te proporcionar saúde também, mas elas não querem, porque elas precisam colocar aquelas calças justas para poder mostrar o bumbum pro personal trainer, né, que fala. Então, é impossível um homem ser provedor nessa era que nós estamos. E o que acontece com isso tudo? Acontece que o homem, ele perdeu o estímulo, porque é muito difícil você conseguir dar esse padrão de vida para uma mulher hoje. E elas se transformam nos verdadeiros demônios dentro de casa, porque elas exigem isso dos homens e acabam tornando a vida do homem um verdadeiro inferno. E quando elas não conseguem isso, então elas vão para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Muitas vezes estão com eles ganhando R$ 3.000 e estão com mais 5, 6 ali para conseguir bancar e se manter. É igual as mulheres que estão aí postando nas mídias sociais que tem esses feitos. Isso é a nossa realidade, é a realidade que o Brasil está vivendo, é a realidade dos homens. E por que não existe mais relacionamento? Porque isso daí não se mantém, isso não se sustenta. Então, a partir do momento que você começa a se prostituir, vocês estão entendendo aí o que eu tô falando, né? Porque isso acaba sendo um modo de se prostituir. Porque se você tem o seu esposo, ele não consegue manter ali o seu padrão de vida social que você quer, igual as coleguinhas, você acaba talvez tendo um casinho ali para conseguir ali pegar R$ 300, ou seja lá quanto for, em troca de qualquer coisa, para você se sentir bem como a sua coleguinha, você tá se prostituindo sim. Então assim, e além da prostituição, você está trazendo para dentro da sua casa a sua própria desgraça. E você não está conseguindo ser uma mulher decente, porque você nunca vai conseguir ser uma mulher decente com esse padrão. Gente, eu tô vendo algo em cima da minha cabeça, não tô conseguindo. Enfim. Então, gente, não tem como o homem ser provedor na nossa atualidade. E por esse motivo é que as mulheres hoje em dia, elas precisam trabalhar fora e muitas vezes auxiliar os seus esposos quando ela tem ali uma cabeça feita, quando ela tem ali uma cabeça que está orientada para ter ali um relacionamento saudável, que não será fácil, com certeza, porque quando a mulher ela sai para trabalhar, se ela tiver a mente fraca, ela vai ser influenciada
por essas outras que já estão praticando esse tipo de coisa e elas vão achar que isso é o certo. Porque hoje em dia as pessoas, infelizmente, elas não estão mais com a capacidade de pensar, como eu falei num vídeo bem anterior aí, que a gente está com uma média racional, com uma média uma média cerebral de pensamento, de intelectualidade menor do que a de um macaco. Então isso é muito sério. E dá para ver isso nas atitudes que essas donzelas estão tomando. Então é muito complicado. E continuando aí esse assunto, o meu querido Nestor Machado. Nestor Machado, 6.300. Um beijo no seu coração, Nestor Machado. Muito obrigado pelo seu comentário também. Ele fala assim: Sil, hoje em dia não cabe mais a responsabilidade do homem ser provedor sozinho. Se a mulher não ajudar financeiramente, a melhor coisa é ficar sozinho. Infelizmente, eu sou contra a gente viver sozinho, porque não é essa a promessa de Deus na nossa vida. A promessa de Deus na nossa vida é que nós constituímos família sim, que nós fazemos aquilo que ele designou, mas por causa do feminismo, por causa da economia, por causa, infelizmente vou falar, da política do nosso país, por causa das mídias sociais que instigam esse tipo de fantasia, que isso é bacana, entendeu? E que todo mundo parece que ficou cego, que acha que aquilo que não é natural é o belo, então todo mundo tá indo para esse lado aí. Então é isso mesmo, Nestor. Infelizmente as pessoas não conseguem mais, os homens não conseguem. E isso graças também ao movimento feminista. Por quê? O que acontece? Com essa explosão do feminismo, que as mulheres elas têm que ter os direitos iguais aos homens, elas começaram aí a batalha delas, né, para poder ter um cargo exemplar, para ser as melhores, né, aí nas empresas. Só que tá todo mundo doido, porque ninguém ganha mais. Gente, eu mesma já fui fazer entrevista de emprego que me ofereceram R$ 1.200 para trabalhar. Todos os dias, das 7 às 5, das 7 às 6, e R$ 1.200 não dá para pagar um aluguel, não dá para sustentar uma casa com R$ 1.200. Porém, eu tô tirando a oportunidade de um homem que conseguiria fazer o que eu faço, entendeu? Fazer o que ele faz e o que eu faço e ter um aumento salarial ali. Então, assim, hoje em dia, para uma empresa, vale muito mais a pena contratar ali 5, 6, que vai ter um rendimento da função ali daquela empresa maior, por um valor bem menor, entendeu? Infelizmente, porque a mão de obra, ela se tornou barata e ao mesmo tempo ineficaz, porque você contrata ali, em vez de você contratar um homem que é capaz de fazer 3 funções e dobrar ali o salário dele, entendeu? Ter um salário que é capaz talvez de ser realmente provedor, não, diminui o salário do homem, coloca uma mulher ali com um salário um pouquinho menor, porque não adianta vir aqui falar, o salário das mulheres estão igual aos homens. Não estão, não, porque eu vivo nesse mundo aqui e eu sei o que é, e eu preciso de trabalhar. Entendeu? Eu, infelizmente, por causa dessa sociedade medíocre, por causa desse pensamento medíocre, tanto politicamente como das feministas, que também é algo político, entendeu? Que foi implantado dentro da cabeça, e essas fracas, essas sem noção, acabaram aderindo isso aí, querendo ser homem também. Então é por causa disso que hoje a gente está colhendo sim esses frutos, e eu sei quanto que um homem ganha dentro de uma empresa e quanto que uma mulher ganha, mesmo exercendo a mesma função. Só que isso aí é camuflado, entendeu? Ninguém quer falar a verdade, porque a verdade vai desmascarar essa grande máfia da economia que existe no nosso país. Esse vídeo vai ficar horrível, que eu posso até ser cancelada, que eu já sei, mas é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Então, Nestor, muito obrigado. E aí teve um outro seguidor que ele me falou uma coisa aqui muito interessante também. E eu tenho que aplaudir esse homem, porque ele não só é um guerreiro como um provedor, como ele encontrou uma joia rara, que é a mulher citada na Bíblia, aquela mulher que eu sempre falo que nós deveríamos ser a auxiliadora do seu esposo. Ele fala o seguinte, aqui é o Antônio Francisco KQ1RL. Antônio Francisco, muito obrigado pelo seu comentário. Foi um comentário muito interessante aqui. O que é este homem?
Ele fala o seguinte: o que é que esse homem quer mais da ex? Isso aí foi um vídeo anterior que eu coloquei dessa mulher, mas eu vou falar por mim. Eu trabalhei 40 anos ganhando o salário mínimo. Nunca deixei faltar nada na minha casa para minha família. Criei 3 filhos. Eduquei. Minha esposa nunca trabalhou. Minha esposa, mas dentro de. É porque ele escreveu aqui sem as pontuações, eu tô me confundindo aqui. Eu vou ler de novo, só que eu vou ler rápido, sem pontuação, espero que vocês entendam. O que é este homem quer mais? Dessa mulher, mas eu vou falar por mim. Eu trabalhei 40 anos ganhando o salário mínimo, nunca deixei faltar nada na minha casa para minha família. Criei 3 filhos, eduquei. Minha esposa nunca trabalhou. Minha esposa ficou dentro de casa, cuidando de casa e cuidando dos nossos 3 filhos. Eu nunca exigi que ela me ajudasse na questão financeira. E eu, graças a Deus, dei conta de tudo. Meus filhos estão todos casados, mas eu tive que medir, dobrar, olha só, ele teve que medir as finanças dele, dobrar de dia e de noite, trabalhando para o sustento, sem precisar exigir que minha esposa me ajudasse. Ou seja, olha o guerreiro que esse homem foi. Ele ganhava um salário mínimo, mas pelo que eu entendi aqui, ele fazia outras atividades, fazia bico, dobrava para poder não deixar faltar nada para dentro de casa para a esposa, enquanto a esposa cuidava dos seus 3 filhos. Ou ele trabalhou 40 anos dessa forma. Hoje a esposa os filhos estão casados e ele se manteve com a mesma esposa. Então, qual é o exemplo que a gente pode ver aqui nesse comentário? É que esse homem ele teve sabedoria de governar ali a sua casa, e a mulher, ela foi mais sábia ainda, que provavelmente ela não ficou procurando status em redes sociais, querendo bancar uma de dondoca, bancar uma de progressista, igual essas mulheres estão aí, e se contentou com aquilo que aquele marido colocou dentro da casa dele, e ela foi uma guerreira de estar ao lado dele, criando e auxiliando ele da forma correta. Ela deu prioridade àquilo que tem que ter prioridade. Ela deu prioridade àquilo que é necessário, que é a criação da família. Hoje, depois eu entrei em contato, hoje eles vivem felizes, são felizes, um casal feliz, que cumpriu a sua missão. E a mulher, ela foi sábia ao ponto de entender que o seu marido podia dar aquilo ali para ela, e com certeza ela multiplicou aquilo ali que ele deu, e com certeza são felizes até hoje, com a consciência tranquila e o dever, aquela sensação de dever cumprido, de satisfação na alma, que é isso que a gente leva pro resto da vida, é a felicidade que está dentro da gente, não essa superficialidade que essas pessoas políticas, esses progressistas, essas feministas vêm ditando aí. Então isso é muito importante. E essa mulher tendo essa conduta de estar do lado desse esposo, e esse esposo tendo essa conduta de entender que ele tinha que providenciar as coisas para dentro da casa, para essa mulher ter ali a confiança e ter a segurança que ele estava trazendo para dentro de casa, para ela alimentar todos, fazer acontecer, é que deu certo. Então, assim, o vídeo de hoje quer falar sobre isso. Então não adianta, mulherada, vocês ficarem querendo ter aí o provedor da casa de vocês, porque no Brasil não existe esse provedor. Você não vai encontrar aí homem nenhum que ganhe mais de 3 mil reais. 5% só. E você acha que 5% que ganha mais de 15 mil reais vai conseguir bancar a mulher do Brasil inteiro? Não vai. Então caiam na real, gente. Regacem a manga, já que já estão na lama, então se suje, vão trabalhar ganhando essa merrequinha que todo mundo tá ganhando aí, porque agora já não tem mais como voltar atrás, e ajudar o seu marido a sustentar a sua casa e se conter com aquilo que você tem, e entender que ser original é o mais importante, que esse negócio que você coloca aqui no olho, esse cabelo que você coloca aí que nem é seu, né, que são os cabelos de plástico que hoje eles estão usando aí também, que tudo é moda, essa mini saia, esse não sei o que lá que a gente fica usando aí, essas unhas essas unhas de plástico aí que se coloca aí
na mão, isso daí, se você for ali, ó, na pia, lavar uma panelinha, um copo, entortar, quebrou, caiu, e o que vale isso? Nada. E você ainda vai brigar com seu marido? Vai querer dinheiro para ir lá fazer de novo? Que é isso, gente? Acordem, acordem, mulherada. Porque os homens realmente, por isso que não vai ter mais provedor. Não vai ter mais provedor porque o homem, ele não tem condições de bancar o luxo dessas mimadas. E vocês, nós que somos mulheres, a maioria, não estou falando todas, a maioria das mulheres, elas não têm nada mais a oferecer, porque a única coisa que querem ser é dondocas mimadas dentro de casa, querendo algo que não tem condições de ser dado. Entendeu? Não tem condições de dado. Agora, seja uma mulher que tem um homem que ganha R$3.500 e aceita as condições ali, faça ali um planejamento familiar ali com o seu esposo, de você gastar aquilo que necessita, aquilo que é necessário para dentro de casa, e largue essas coisas supérfluas pro lado, porque eu tenho certeza que você não vai passar fome, você não vai morar na rua, você vai conseguir educar seus filhos, você vai dar uma alimentação saudável para eles, entendeu? E uma educação decente, e o seu marido vai ficar muito feliz ainda, porque não adianta falar que é melhor ficar sozinho, porque não é. O seu marido, ele vai estar feliz de estar chegando em casa, ter o ninho dele com acolhimento, e você vai estar feliz porque você vai ter um parceiro pro resto da sua vida, porque você se dispôs a fazer aquilo que é certo. Então o vídeo de hoje é só esse. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, obrigada mesmo. Compartilhe com mais pessoas esse vídeo. E beijo no coração de vocês e consciência na cabeça, gente, consciência, acordem pra vida. Não tá fácil, mas acontece que vai ficar pior se vocês continuar com essa mediocridade querendo ser uma coisa que não tem como ser, entendeu? Se coloquem no lugar de vocês. Se coloquem no lugar de vocês. E os homens também. E eu super entendo que o homem hoje realmente não tem como você ser provedor. Ganhando o que vocês ganham, ganhando o que nós ganhamos no nosso país, entendeu? Infelizmente. Fora isso, gente, beijo no coração de vocês e muito obrigada a todos que estão aqui comigo até o final do vídeo.